Diz assim, queridos, eu vou ler na NAA, Nova Almeida atualizada, depois na NVI. Então, às vezes muda uma palavra, mas o sentido vai dar o mesmo. Diz assim, olha, na NAA: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Verso 2: o tolo não tem prazer no entendimento, mas apenas em externar o que pensa. Mais uma vez, a NAA diz assim: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. A NVI, a Nova Versão Internacional, ela diz assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez ou sabedoria. O que eu quero tentar trazer ao seu coração nessa noite, eu quero que você me ajude nessa busca por uma palavra que possa nortear a nossa semana, possa nortear o que estamos vivendo. É justamente sobre não se isolar, sobre se conectar a pessoas, sobre não se isolar, mas sobre se conectar a pessoas, porque o isolamento ele sempre restringiu leques de ideias. No curso da humanidade, o isolamento ele foi usado para restringir leque de amplitude de ideias. Pessoas no curso da história eram isoladas por outros que não queriam ampliar sua humanidade e conhecimento. Então era mais fácil isolar o diferente e aí usar diversos métodos para colocar de lado o diferente, porque há uma negligência na amplitude de ideias, na amplitude de humanidade. Falando superficialmente nisso, se você pegar toda a movimentação da história humana, seja a escravidão, seja o nazismo, seja qual for ele, racismo, seja qual for, você vai encontrar uma necessidade de isolar o outro por uma carência de amplitude de ideias. Ou seja, o ser humano ele sempre isolou, ele sempre trabalhou com isolamento, porque o isolamento ele restringe o leque de ideias. E às vezes, por não conseguir trazer uma amplitude na sua humanidade, no seu conhecimento, ele prefere isolar o diferente. Então eu quero que você tente enxergar o isolamento como uma deficiência nossa, pela nossa falta de amplitude de leque de ideias. Ou seja, eu por não querer pensar diferente, eu por não querer adquirir conhecimento, eu por não querer ampliar o meu leque de ideias, de visão, eu prefiro isolar o diferente. Eu prefiro buscar apenas aquilo que é de meu interesse. Eu prefiro viver um egoísmo. Ou seja, o autor ele está dizendo assim: o solitário, aquele que se isola, ele busca o seu próprio interesse. E ele acaba se rebelando contra a verdadeira sabedoria. Aí eu fui buscar, você tem que ter uma Bíblia muito boa, chama a palavra-chave, atrás do dicionário, dos originais, nela, tem um númerozinho, você vai lá e busca. E eu fui buscar o significado de algumas palavras no original, para tentar ampliar a minha visão desse texto. A palavra solitário é a tradução de uma palavra hebraica que se refere a alguém que é ou recluso ou afastado. Seja qual for o caso, há uma tendência antissocial, há uma tendência de não envolvimento, de não conexão com o próximo. Ou seja, esse que se isola, que o texto diz, que busca o seu próprio desejo, que busca a sua própria vontade, esse que se isola, por que ele é isolado? É como se o texto estivesse dizendo assim: olha, ele se isola porque ele não quer criar pontes para com outros, ele se isola porque ele não quer se conectar a outros, ele se isola porque ele não admite, mas a verdade é que ele não consegue se conectar a terceiros, seja qual for o caso. Há uma tendência antissocial. Ela parece estar envolvida nessa palavrinha. É uma pessoa com uma necessidade de cortar as pontes que conecta ela a outros. Ou seja, o que se isola, o solitário, ele busca o
próprio interesse. E aí, se você vai buscar o significado de interesse, no original essa palavra está relacionada à satisfação, desejo, cobiça, ou o que é agradável. Ou seja, por que alguns se isolam? Por que alguns eles se isolam, se fecham? Porque eles têm a necessidade de buscar apenas aquilo que é agradável a eles. Ou seja, por que algumas pessoas elas cortam as pontes que conectam ela a outros? Porque elas não conseguem lidar com o diferente, com o contraditório. Elas têm a necessidade de cobiçar, de desejar e buscar o que é agradável somente a elas. Então tente entender comigo esse leque que o autor está dizendo aqui. Ele diz: olha, o que se isola, o que corta as pontes, ele busca o que agrada somente a ele. E aí o texto diz que esse que se isola, que corta as pontes, que busca só o que é de interesse próprio, a esse que é egoísta, ele se rebela contra a verdadeira sabedoria ou sensatez. Aí você vai buscar o significado de sabedoria nesse texto. Vai dizer auxílio eficaz. O significado primário dessa palavra hebraica é sabedoria ou capacidade que traz progresso contínuo. Escute isso: quando eu me isolo, quando eu corto a ponte que me conecta a terceiros, quando eu corto de alguma maneira a corda que me liga a terceiros, eu estou cortando porque eu não consigo relacionar com o diferente. E aí eu desejo buscar e vivo buscando apenas o que agrada a mim mesmo. Eu cobiço apenas o que me agrada. Eu desejo, eu anseio apenas o que me agrada. E aí o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que eu me rebelo contra aquilo que é auxílio eficaz. Todo homem, toda mulher que se isola buscando o seu próprio interesse, ele acaba se rebelando contra aquilo que é um auxílio eficaz no seu propósito. Ou seja, é a capacidade que traz progresso contínuo. Quando eu me isolo, busco apenas o que me agrada, eu corto a conexão com aquilo que de alguma maneira traz progresso contínuo. Então, pastor, o que o senhor quer tentar trazer ao nosso coração? Há um perigo no isolamento. No curso da história, todos que se isolaram, eles se isolaram buscando o seu próprio interesse. E quando a gente busca apenas o que agrada, o que é de interesse nosso, da cobiça nossa, do anseio nosso, nós não vivemos o plural do corpo, o plural da sociedade, o plural do conhecimento. Todo homem, toda mulher que tem dificuldade em fazer pontes com terceiros, ele corta o elo usado até mesmo por Deus, para que haja progresso contínuo. Então, se você está aqui, conhece alguém que tem dificuldade em relacionar com terceiros, esse alguém corre um risco sério de estar cobiçando e desejando apenas o que lhe agrada e cortando todas as pontes que torna auxílio eficaz, que traz progresso contínuo. Ou seja, o progresso contínuo, ele é o resultado da conexão com terceiros. De alguma maneira, o que Deus tem para a sua vida alcançará a plenitude, fazendo-se ponte por meio de homens e mulheres. O que Deus tem para fazer na sua vida, irmão, de alguma maneira Ele vai usar alguém, Ele vai usar alguma pessoa, Ele vai usar um ser humano, Ele vai usar alguém para que a plenitude seja alcançada. Então olhe para mim aqui, qual que é a grande dificuldade de algumas pessoas? A grande dificuldade é relacionar-se com quem pensa diferente, enxerga diferente, com quem é diferente. E essa divergência, ela é inclusive no corpo de Cristo. Nós temos um propósito que nos une, o Senhor nos une, Deus nos une, a adoração a Deus, a busca por Deus nos une, mas somos diferentes. Mas ser diferente não nos impede de trabalhar no mesmo propósito, na mesma visão. Então eu tenho que entender isso aqui. Se eu permitir que de alguma maneira o isolamento me afaste da conexão com terceiros,
eu corro o risco de começar a buscar somente o que me agrada, somente o que eu creio, somente o que eu gosto, somente o que eu amo, somente o que eu acho certo, e esqueço que quem está ao meu lado, o que o outro tem do meu lado, pode ser essencialmente necessário para que o leque de ideias, de visão aumente, porque cada um está enxergando da janela que tem. Mas a partir do momento que você se conecta a terceiros, você enxerga também o pedaço da janela que o vizinho enxerga. Então, pastor, o que o senhor quer tentar de alguma maneira trazer ao nosso coração nessa noite de domingo em que nós estamos iniciando essa semana? Eu trago uma palavra de confronto contra toda vontade de viver-se isolado, de viver-se solitário, de viver vivendo a sua própria visão, viver vivendo o seu próprio conhecimento, viver vivendo apenas o que se tem, o que se acha, o que se experimentou, o que se teve experiências. É de suma importância que você que está aqui esteja aberto para se conectar com a experiência de terceiros, porque a experiência de terceiros pode ser um auxílio eficaz para que você alcance a plenitude da sua vocação, a plenitude daquilo que Deus te chamou para viver. Você pode ser um empresário, você pode ser um levita, você pode ser um pastor, você pode ser um missionário, você pode ser um empreendedor, você pode ser um marido, você pode ser uma esposa, você pode ser filho. A partir do momento que você se permite a se conectar a terceiros, você está de alguma maneira abrindo uma brecha para que o conhecimento, a visão, a experiência de terceiros, somada à sua, faça você ter um auxílio, um impulso necessário para viver a plenitude do que Deus tem para a sua vida. Um dos grandes problemas nossos é que às vezes nos isolamos nas experiências que temos, no leque de conhecimentos que temos, e às vezes achamos que só isso é a verdade, só isso é o tudo, e nos esquecemos que há alguém que pode ser sim uma excelente ferramenta de Deus para ampliar o meu leque de ideias, a minha visão, o meu conhecimento, e fazer assim, de alguma maneira, eu alcançar plenitude, êxito na minha vocação, no meu chamado, na minha missão. Então, se você está aqui nessa noite na igreja local, eu quero dizer algo para você: não se isole porque você não sabe tudo, não se isole porque as suas experiências não são as únicas, não se isole porque o seu conhecimento não é o tudo. Se conecte a pessoas, porque esse é o propósito de Deus. O que você tem, some ao próximo, e o que o próximo tem, some a você. Se você assim viver, você vai viver de alguma maneira excelência eficaz do seu propósito. Então aplauda o Senhor, porque você vai se unir sim. Você vai se unir sim. Você precisa sim se unir a outros. Presta atenção, grave isso. A sabedoria, ela não é uma virtude a ser exercida no isolamento. A sabedoria, ela não é uma virtude para ser vivida no isolamento. Os sábios, os eruditos, os homens e mulheres de grande conhecimento, os homens e mulheres de grande capacidade de raciocínio, de execução de seus pensamentos e do conhecimento, não se isolam, porque a sabedoria, ela é incapaz de viver represada. A sabedoria, ela é incapaz de viver como um lago. A sabedoria é um chamado a ser um rio. A sabedoria é uma fonte. A sabedoria nunca foi chamada para ser um rio recluso, fechado. Não! Nós somos chamados para ser um rio de Deus. O que temos de experiência, o que temos de conhecimento de quem Deus é, o que temos de experiência para com Deus, é chamado a ser jorrado para fora. O que Deus plantou e implantou em nós é chamado a ser jorrado para fora. Por isso que eu creio que a palavra diz que no meu e no seu interior fluirão rios do quê? De águas vivas. Ou seja, a vida que é em nós, o conhecimento que está em nós, a experiência que está em nós, ela não é chamada para viver reclusa. Homens e mulheres que têm dificuldade em compartilhar, homens e mulheres que têm dificuldade em repartir, não entenderam o reino de Deus. O reino de Deus é sobre compartilhar. É por isso que Cristo parte o pão, Ele compartilha. O pão é compartilhado, a palavra é compartilhada, a vida em Cristo é compartilhada. Então, se você tem dificuldade em compartilhar, o reino vai te chamar para uma metanoia, uma mudança de mentalidade. Porque se tem algo que no reino nós somos chamados a viver, é o compartilhar. Quem não consegue compartilhar do que carrega,
do que tem, terá dificuldade de entender o seu propósito no reino de Deus. É por isso que no reino de Deus, pessoas mesquinhas, pessoas egoístas, é por isso que no reino de Deus, pessoas ressentidas, pessoas que guardam o pecado, que guardam a ofensa, elas apodrecem por dentro. A palavra vai dizer que enquanto guardei, enquanto fechei as 7 chaves dos meus pecados, os meus ossos apodreceram. Deus nos chama a compartilhar, a pôr para fora, porque Deus trabalha em tudo que vem à existência. Satanás, o inimigo da nossa alma, ele trabalha em tudo que fica oculto. Deus trabalha em tudo que vem à existência, que é compartilhado. É por isso que você é chamado, meu irmão, a confessar, a pôr para fora. Por quê? Porque Ele trabalha quando você compartilha as bênçãos e até mesmo o pecado, os podridões da sua alma. Deus trabalha no que é compartilhado. Satanás trabalha em tudo aquilo que nós mantemos guardado, fechados, as 7 chaves dentro de nós. Você que está aqui, está entendendo isso, meu irmão? Eu não sei se isso faz sentido para você, mas escute isso. O inimigo da sua alma trabalha em tudo que fica guardado, as 7 chaves. Deus sempre trabalhou com aquilo que é compartilhado. É por isso que quando você não confessa, você não põe para fora, você tem algo com o seu irmão, você não procura, você não tenta acertar com ele, a Bíblia diz que a raiz de amargura vai sendo gerada e criada em nós. Mas quando você procura aquele irmão que você tem algo diferente com ele e tenta alinhar, tenta corrigir isso, Deus, o Espírito Santo, Deus começa a trabalhar com isso. Mas começa a guardar o ressentimento, começa a guardar a mágoa, para você ver o que o seu interior vai experimentar. Então, pastor, o que o senhor quer dizer? Deus te chama não a viver isolado, Deus te chama a aprender a viver em comunidade, em coletivo, porque Ele age no coletivo, Deus age no plural, e nós temos dificuldade com isso, porque querendo ou não, em algum momento nós somos confrontados com o nosso egoísmo, gente. Nós somos confrontados com as nossas experiências, porque às vezes eu vou achar que as minhas experiências é tudo. Eu conto essa experiência da primeira vez que eu fui no Fogo de Glória em Belo Horizonte. Sempre conto essa experiência. Que eu achava que depois de um acampamento abençoado, depois de um encontro com Deus de 3 dias, eu achava que eu tinha tido as maiores experiências com Deus. A minha fome pela palavra, a minha fome na adoração, eu achava que isso era tudo de Deus. Aí eu lembro que eu cheguei num evento, numa quarta-feira, por volta do meio-dia, e eu lembro que por volta do meio-dia, procurando lá a pulseira, a papelada para entrar no meu chalé, eu lembro como muitos meninos aqui participaram, muitos jovens aqui participaram, eu lembro de adolescentes chorando nas escadas, buscando a Deus. Eu lembro dos rapazes do som, eles estavam montando o equipamento do som, e já tinham pessoas de joelho prostrado, orando e adorando a Deus e buscando a Deus, e eu olhava para aquilo e falava, mas eu achava que eu já tinha experimentado de tudo. Escute isso, sua experiência não representa o tudo de Deus. Sua experiência, ela representa uma gota dos céus que Deus permite você viver. Há algo maior, há algo excelentemente maior, há algo bem maior ainda para a sua vida. E uma das pontes para você se conectar a algo maior de Deus para a sua vida é ampliar o seu leque de ideias, é ampliar a sua capacidade de se conectar a outros. Porque a partir do momento que você não vive o coletivo, a comunhão, a koinonia do corpo, a comunhão para com outros, você diminui a sua capacidade de conquistar aquilo que é auxílio eficaz, aquilo que é a sabedoria desejada por Deus, ou seja, a capacidade de fazer com que eu e você venhamos viver de alguma maneira um progresso contínuo. Quer ver um progresso contínuo na família, no casamento, na empresa, na sua vida emocional, sentimental, espiritual, chamado, vocação? Esteja aberto a se conectar a outros. Todos que se fecham para relacionamentos com terceiros, está fechando a porta, porque Deus sempre falou, irá continuar a falar sim, por muitos meios, por muitos métodos, mas um dos métodos que Deus mais usa são pessoas. O autor aos Hebreus, ele diz no capítulo 1, dizendo, olha, em outro tempo Deus nos falou por meio dos profetas, mas hoje Ele nos fala por meio do Filho. E todos aqueles que no chamado de Cristo se fecharam para se conectar com quem tinha um leque de conhecimento maior, se fecharam para o próprio Deus. Porque olha o que o autor aos Hebreus diz, olha, outrora Ele nos falava por meio dos profetas, pessoas, homens, seres humanos, mas agora Ele fala por meio do próprio Filho, nos nossos dias. Aí Cristo vai, Ele dá um grande comissionamento aos apóstolos, Ele envia-nos como discípulos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, ensine
as coisas que vos tenho ordenado. Escute isso, meu irmão. Quem se fecha para o network de conhecimento, quem se fecha para a conexão com terceiros, pode correr o risco de se fechar para aquilo que Deus tem para a sua vida, para a sua família. O que a palavra do Senhor diz? Ouça os vossos profetas, e você vai falar o que vai acontecer com você? Ouça os vossos profetas e prosperareis. Meu irmão, em quantos momentos na história do Israel de Deus, em quantos momentos no Antigo Testamento você vai ver Israel não querendo ouvir os profetas? Quantos homens fugiram da voz de Deus? Quantos homens fugiram do nosso Senhor e Salvador Jesus? Você pega o Evangelho de João, no capítulo 6, você vai ver ali em versículo 66 para frente, que em um determinado momento as pessoas não conseguiam mais se alimentar do que Jesus dava. E aí o texto vai dizer que já muitos dos discípulos de Jesus o abandonaram, não conseguiram se conectar a Ele. Aí eu digo, irmão, se você abandona Jesus, Igor, se você abandona aquele que é a fonte de vida, a luz verdadeira que dissipa as trevas, se você se afasta, abandona Jesus, meu irmão, você se afastou da vida e se aproximou com certeza da morte. Porque escute isso, se você quiser ir para o inferno, não faça nada, que você já nasce destinado ao inferno. O ser humano não precisa fazer nada para ir para o inferno, ele já nasce sentenciado ao inferno. A queda do homem no princípio da criação de Gênesis 3 condenou toda a humanidade. Então, se um homem quiser conhecer o inferno, não faça nada, que ele já vai destinado ao inferno. Mas se um homem quiser adquirir a vida eterna, que ele se abra para se conectar com o Filho de Deus, com Yeshua, HaMashiach, que ele vai estar se conectando com a vida. Então me diga, se eu corto o elo de conexão com Cristo, eu estou cortando o elo de conexão com o que, meu irmão? Com a vida. Com a vida. Então, talvez nessa noite você conheça alguém que vive isolado, solitário. E o que é isso, pastor? O que é viver isolado? É ter dificuldade em conectar com terceiros, é ter dificuldade em viver coletivo, é ter dificuldade em viver o social, é ter dificuldade em viver o próximo, é ter dificuldade em lidar com a dificuldade do próximo. É por isso que muitos, quando casam, em determinado momento do casamento, enfrentam uma certa crise. Vamos dizer crise, por quê? Porque você tem que adquirir a capacidade de se conectar a alguém diferente de você. Por fora agora do sentimento de paixão, mas devotado a um sentimento de amor, que é uma decisão e não um sentimento. E agora você tem que decidir amar esse, que outrora era bonitinho quando só namorava, que outrora era bonitinha quando só namorava, mas agora, uma só carne, família, você descobre as deficiências com mais velocidade, você descobre os defeitos com a maior velocidade, e aí chega um momento do casamento que você tem que aprender a adquirir a capacidade de conviver, muitas das vezes com algo que te incomoda. É preciso sentar à mesa, é preciso discutir ideias, é preciso dialogar, é preciso viver empatia, se pôr no lugar do outro. Ou seja, se você gosta de viver isolado, se você não gosta de se conectar a terceiros, deixa eu dizer algo para você: não se case, não queira ter uma empresa, não queira ser um excelente vendedor, não queira prosperar, não queira crescer no reino de Deus, não anseie ampliar o seu chamado, a sua vocação, se você não consegue se conectar a pessoas, se você não consegue se conectar ao próximo. Não deseje a amplitude da sua humanidade, não deseje a amplitude do seu chamado, da sua vocação, porque em algum momento você terá que lidar com alguém que conhece mais do que você, que carrega algo maior do que você, que tem algo inferior a você, que tem algo que incomoda você, e aí você é chamado para viver, para amar, para sentar à mesa com esse, com essa. Então, na verdade, se você gosta de viver isolado, você foge do seu propósito humano, você foge do seu propósito celestial, você foge da sua vocação profissional, você foge. Ah, pastor, mas eu vivo conectado a um computador fechado no meu quarto, eu trabalho de casa. Em algum momento você vai precisar de um mouse que alguém vende, em algum momento você vai precisar de um programa que alguém fabrica, em algum momento você vai precisar pagar, ou de alguma vez você tem que conversar com um rapaz da internet que vai lá aumentar a sua internet, a velocidade da sua internet. Ou seja, se você tem dificuldade em se conectar a terceiros, porque às vezes você até se conecta a terceiros, mas você só se conecta com quem pensa
com quem age, com quem se comporta igual a você. Na verdade, você não se conecta a terceiros, você vive uma tribo. Você vive uma tribo. Você vive um lago. Você não vive um rio. O seu chamado não é só para quem pensa igual a você. O seu chamado não é só para Samaria. É para a Judéia. É para os confins da terra. O seu chamado é para ele se conectar a outros que pensam, que tem uma cultura diferente da sua. Meu irmão, imagine se você que gosta de se isolar, caminhar só com quem pensa, anda, come, veste igual a você. Imagine você em um país árabe. Imagine você em um país africano. Imagine você em um país que tem uma cultura diferente da sua. Como você vai manifestar o reino se você, como Jesus, não consegue se adequar àquele lugar e fazer o rio de Deus fluir? Esse é um dos grandes problemas nossos, meu irmão. É que às vezes falar aqui no culto é muito fácil, porque eu falo com uma plateia que quer me ouvir, eu falo com uma plateia que está acostumada a me ouvir, eu falo com uma plateia que se não me ouvir aqui, me ouve pela internet, eu falo para alguém que se aqui não for a sua primeira experiência, já passou por várias igrejas e já tem experiências iguais, mas eu quero dizer para você, meu irmão, quando nós vamos viver o nosso chamado para fora, e o grande chamado, o maior de todos os cultos, ele começa quando esse se encerra, e você vai para a empresa, você vai para a faculdade, você vai para o trabalho, e aí você tem que se conectar a pessoas complicadas, a pessoas complexadas, a pessoas ressentidas, a pessoas amarguradas, e aí você tem que fluir, funcionar nesse ambiente diferente da igreja local, aonde todos vêm, estão dispostos a sentar e ouvir, a sentar, a cantar as canções, a ouvir o pastor. Escute isso, Deus nos chama, não para um isolamento focado na nossa cobiça, no nosso anseio, no nosso desejo, mas Deus nos chama para uma amplitude do leque de ideias, de conhecimento. Então se conecte a pessoas, porque o que Deus tem para nós, o que nós realizamos e fazemos, tudo diz sobre Ele e aponta para Ele, porém é sempre construído em pessoas. Tudo que fazemos e realizamos diz sobre Ele e aponta para Ele, porém é construído em pessoas. Então, se você tem dificuldade em relacionar com pessoas, esse é o momento de você orar e começar a buscar uma cura, uma autolibertação, um auxílio eficaz para que você alcance a plenitude da sua vocação. Se conecte a terceiros, porque Deus não tem prazer naquele que vive isolado, buscando apenas o que lhe agrada, apenas o que é confortável. A vontade de Deus, o crescimento, a maturidade, as ampliações de nossa vida vai sempre nos levar para uma expulsão de zonas de conforto. A palavra do Senhor diz que Jesus, Ele se humilhou, Ele se esvaziou de si ao se tornar em forma humana, mas depois de completar o seu propósito, se esvaziar, se humilhar e se conectar ao próximo, a mim, a você, a palavra do Senhor diz que Deus lhe deu um nome acima de todo nome, cujo todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Escute isso. Nós geralmente queremos um crescimento, geralmente queremos uma amplitude de conhecimento, de riqueza, de glória, mas geralmente quando somos confrontados em nos conectar com terceiros e com o diferente do crescimento traz, nós às vezes recuamos. Nós às vezes abordamos o projeto de Deus. E aí eu pergunto para você que está aqui hoje, será que eu e você não corremos o risco de estarmos abordando o projeto de Deus, porque não estamos dispostos a nos conectar a terceiros, que queremos viver isolados, buscando o nosso próprio anseio, que nos agrada? Será que nós não corremos o risco, meu irmão, minha irmã, de estar buscando aquilo que é agradável somente a nós? Estamos deixando de lado o auxílio eficaz, a sensatez, a sabedoria que nos capacita e que nos traz progresso contínuo. Então nessa noite, domingo, nesse início de semana, eu quero dizer que Deus te chama. Deus nos chama a viver a comunidade, o coletivo, a nos conectar a outros, porque o outro com certeza tem algo para agregar e acrescentar a nós. Matt Brown, pronúncia bem abrasileirada, de um dos grandes comentaristas eruditos das Escrituras, ele diz que essas pessoas que se isolam e buscam a sua própria cobiça, o que é agradável somente a eles, são pessoas ressentidas e arrogantes, que não conseguem estar familiarizadas com diversas opiniões, para que possa provar e se apegar ao que é bom.
Melchior ele diz que pessoas que se isolam, cortando a ponte que conecta ela a outros, essas pessoas que buscam apenas o que é agradável, apenas o que elas gostam e querem, essas pessoas de alguma maneira são ressentidas e arrogantes, porque elas têm dificuldades em familiarizar com diversas opiniões, elas não conseguem lidar com o coletivo, elas não conseguem filtrar e pegar o que é bom, como as Escrituras dizem: vede tudo e retenha o que é bom, examine tudo e retenha o que é bom. Na multidão, querido, de conselhos, você encontra o quê? Sabedoria. Então essa que se isola, essa que busca só o que lhe agrada, quem é essa pessoa? Na verdade, ele diz que é alguém arrogante e ressentido, que tem dificuldade em lidar com a comunidade de opiniões, ela tem dificuldade de se familiarizar com diversas opiniões, porque ela tem dificuldade de ouvir o contraditório e ainda assim se manter firme em um entendimento, ou ouvir diversas opiniões, filtrar o que é agradável, mas não fugir do seu fundamento. Então quem somos nós nesses dias? Será que nós somos alguém ressentido e arrogante, que não conseguimos na multidão de conselhos reter o que é bom? A palavra diz em 1 Tessalonicenses 5, 21: examinem todas as coisas e retenham o que é bom. Examinem todas as coisas, não é só as que te agradam, as que você concorda e gosta, todas, e retenham o que é bom, o que é verdadeiro, o que é puro, o que é nobre. Olha o que a Bíblia diz: aquilo que é justo, nobre, aquilo que é de boa fama, aquilo que é correto, nestas coisas pensai. O que é de boa fama, o que é honesto, o que é verdadeiro, aquilo que é justo, nessas coisas pensai. Nessas coisas você pensa. O que não é bom você descarta. Então, olha o que diz William McDonald. Ele diz assim: que essas pessoas que se isolam e buscam apenas o que lhe agrada, trata-se de rebelde que persiste em suas ideias, ainda que essas sejam contrárias a métodos comprovados ou raciocínios demonstrados. O William McDonald, um dos grandes comentaristas, diz que essas pessoas que se isolam é aquelas que de alguma maneira ela persiste na sua ideia, que ainda que ela tenha um método comprovado cientificamente, ainda que ela tenha algo, um método comprovado ou raciocínios demonstrados, ainda assim ela fica com o que ela pensa, com o que ela acha, e ela deixa algo comprovado, algo que é científico de lado. Ela diz: não, mas eu ainda fico firme na minha ideia, eu ainda não acredito na minha ideia. Escute isso e põe isso no seu coração. Esse indivíduo rejeita a sabedoria e o bom senso, baseado apenas em suas próprias intuições e desejos. Então, pastor, presta atenção: o que o Senhor quer trazer ao nosso coração? Eu quero dizer que Deus, Ele repele esse desejo de isolamento. Deus vai dizer para você: não se isole, não busque apenas o que lhe agrada, não viva refém dos seus próprios sentimentos e achismo. Se conecte ao coletivo, se conecte ao plural, porque Deus está se movendo e não se move só através de você, meu irmão. Se conecte a outras pessoas, porque outros podem carregar o que você ainda não carrega, o que você ainda não enxerga. Em Lucas 10, para a gente desenvolver aqui, tentar fechar essa mensagem, Lucas 10, versículo 1, quando Jesus envia os 70, os 72, você vai encontrar no Evangelho segundo escreveu Lucas uma palavra que diz o seguinte: depois disso, o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2. Grava isso. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: a colheita, veja a colheita linda, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Olha o que esse texto de Lucas, você vai encontrar somente em Lucas isso, de quando Jesus envia os 72. E esse texto é interessante, porque às vezes a gente acha que Jesus trabalhou só com os 12. Olha para mim, Jesus, ele tinha um leque de discípulos fiéis, de embaixadores de Cristo. Não são chamados de apóstolos, são discípulos que Jesus os enviou à sua frente. Antes dele sair com os apóstolos, ele enviou esses 72 a irem de 2 em 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele iria passar. Aí diz assim, olha o que ele diz: a colheita é grande,
mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que tenham trabalhadores para a sua colheita. Sabe o que eu vejo aqui? Primeiro, Jesus nunca foi refém dos 12. Jesus tem 72 discípulos, sabe? Fiéis, idôneos, embaixadores. Não são chamados de apóstolos, mas são enviados como discípulos para cumprir o mesmo propósito dos apóstolos, mas não são apóstolos. E eles vão à frente de Jesus para preparar o caminho. E Jesus os envia de 2 em 2. De 2 em 2. E Jesus diz: olha, quando a colheita for grande, a gente precisa de trabalhadores. A gente tem que pedir ao Senhor da Seara que mande o quê? Trabalhadores, não espectadores. Trabalhadores. Quando a colheita é grande, o desejo de Deus não é enviar espectadores. Ele pode em algum momento até enviar o espectador para adquirir conhecimento, porque em Atos dos Apóstolos vai falar que aqueles que iam sendo salvos, aqueles que eram neófitos na fé, aqueles que eram bebês na fé, eles iam sendo acrescentados à igreja. Mas o contexto aqui é de colheita, é de crescimento eficaz e contínuo. Quando você for fazer uma grande colheita, quando a sua empresa for crescer, quando o seu escritório for crescer, quando a igreja ela estiver já crescendo, escute, a nossa oração é para que o Senhor mande trabalhadores. Você está entendendo isso? Quantos querem crescer aqui? Quantos querem ampliar a empresa? Quantos querem ter mais de um filho? Levanta a mão, Pedrão. Tá vendo, gente? Eu falei tudo. O irmão chegou e falou que queria ter 10 filhos. Eu falei: já tem experiência com um? Não. Então procura alguém que é mãe, que é pai, vai saber o que é ter um filho antes de orar pedindo 10, porque Deus costuma responder a oração. Minha mãe teve 8. Escute. Você está vendo? Escute isso, meu irmão. Põe isso aqui no seu coração. Você quer uma grande colheita na sua empresa? Quer, Mateus, Karina? Você quer uma grande colheita, Lucas, lá na roça? Quando começar a crescer e ter crescimento, quando a igreja começar a crescer, sabe o que Deus vai fazer? Deus vai mandar trabalhadores como você. Deus vai mandar pessoas que pensem talvez menor, igual ou maior do que você. E quando Deus começar a mandar pessoas que pensam maior, que tem uma capacidade de raciocínio maior que a sua, meu irmão, porque tem gente que a cabeça é pequena, mas o cérebro é desse tamanho de conhecimento. Em algum momento você vai ter que aprender que você precisa de terceiros. Em algum momento você vai ter que aprender que você precisa se conectar a outras pessoas. É por isso que você está na igreja, porque a igreja entregou a sua vida para Jesus. Você precisa do coletivo, você precisa do corpo, você está inserido em um corpo. Você está inserido em um corpo, meu irmão. Você está inserido em um corpo. E esse corpo ele é completo por pessoas. Guarda isso no seu coração. Para a gente caminhar para finalizar, olha aqui para mim. Eclesiastes capítulo 4, Lucas, versículo 9, Mateus, ou 12. Olha o que diz. É melhor, Eclesiastes 4, 9. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Escute, o amigo pode ajudá-lo a levantar. Não é qualquer pessoa que também caminha do seu lado. É amigo e é quem tem capacidade de ajudar a levantar. Porque tem gente que você cai do lado dele, ele te enterra, ele joga terra, ele te mata, ele dá pedrada na sua cabeça. Não, mas o amigo pode ajudá-lo a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Não ser solteiro deve para deixar uma pessoa sem casar, se aquecido e dar no casamento. Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Escute isso. Se você pegar toda a escritura de Gênesis a Apocalipse, ela vai ser um chamado para você se conectar a outros. Ela vai ser um chamado para você se conectar a outros, para você conseguir conviver com outros, para você conseguir adquirir capacidades que às vezes somente o outro pode dar a você. Somente o outro pode dar a você. Então, será que nós não vivemos um tempo de isolamento? E aí pegamos o isolamento do Covid, trazemos para os nossos sentimentos, trazemos o isolamento do Covid para a nossa empresa, trazemos o isolamento do Covid para os nossos relacionamentos, e aí não corremos o risco de começarmos a ficarmos egoístas, fechados na nossa bolha, fechados no nosso ciclo.
Será que nós corremos esse risco? Conversava com uma pessoa sexta-feira, antes de receber as fotos do Anderson Elivânia, está aqui não. O Anderson Elivânia voltou lá para a casa dele. Aí conversava com algumas pessoas lá em casa. E a pessoa disse, pastor, mas e se fulano de tal vier para esse grupo? E se eu falei assim, ó, você vai continuar somente com pessoas que dão certo com você. Você vai continuar numa panelinha onde você só convive com pessoas que já estão acostumadas há anos a conviver com você. E a igreja está repleta de pessoas diferentes. Aí eu disse assim para uma pessoa, eu falei, pega essa foto. Aí ela pegou a foto aí da net. Quem que é essa pessoa? Eu falei, a Fran, né? A Fran tem aquela loja, esqueci, ela vem 5 e meia. Eu falei, você tinha amizade com a Fran? Não. Pois é, todo domingo ela está na igreja. Se você se reunir só com quem você gosta e está à vontade, quem vai se reunir com a Fran? Aí falei para essa pessoa, a Karine está aqui. Eu falei assim, e a Karine, você conhecia a Karine na igreja? Filha do nosso saudoso querido Dominguinho? Aí disse, não, a Karine está ali. Eu disse, então, a Karine está no seu grupo, você se conectar com ela, porque ela vem para a igreja, acaba, talvez ela fica no canto dela, vai embora. Mas a partir de onde você se conecta com a Karina ampliou o leque dela de conhecimento, ela ampliou o leque de comunhão dela na igreja. Ela não tem comunhão só com um grupo, ela tem comunhão com todo o corpo. Se nós não conseguirmos nos conectar a pessoas, se nós não conseguirmos, meu irmão, viver a comunhão, nós vamos viver uma bolha só com quem nos agrada. E Jesus não conviveu só com quem lhe agradava. Jesus conviveu com os mestres da lei que queriam matá-lo. Jesus soube conviver com os publicanos. Jesus soube conviver com os pecadores. Jesus soube conviver com as prostitutas. Jesus soube conviver com os moribundos. Só que Jesus nunca foi mudado por ninguém. Ele mudava o ambiente, ele mudava as pessoas. E o que tinha de melhor nas pessoas era agregar a sua mensagem para fazer o outro melhor. Então será que você e eu não corremos o risco de estarmos nos isolando? Escute isso. E aqui quero tentar fechar. Eu não falo para você se unir a qualquer um pela aparência. Grave isso aqui. Eu não falo para você se unir a qualquer um, como Josué 9, quando Josué faz uma aliança com os gibeonitas por causa da aparência, por causa das palavras. Não, porque as palavras enganam, meu irmão. Eu não estou falando para você se aliançar com qualquer um. Eu estou falando para você se aliançar com alguém que tem o mesmo propósito, mesma visão, para alguém que quer chegar também onde você quer chegar. Josué 9, do 3 ao 15, diz que os gibeonitas fizeram uma aliança com Josué, porque Josué fez aliança sem consultar a Deus, movido pela aparência, pelo que os olhos enxergavam e pelo que a boca do homem falava. Porque eles disseram assim para Josué: nós viemos aqui por causa que ouvimos falar do seu Deus e das suas vitórias. Mentira! Fizeram uma aliança com Josué por causa do medo, porque Josué vinha de vitória em vitória, eles estavam com medo de sofrer uma grande derrota. Então mentiram. Então eu não falo para você se unir pela aparência, não apenas pelas palavras, não, porque Atos 16 fala que uma mulher possessa por um espírito imundo, maligno, ela se aproxima do apóstolo Paulo e ela começa a dizer: eis aí um grande homem de Deus. E o apóstolo Paulo se vira para trás e repreende o demônio na vida daquela mulher, que não falava uma mentira. Ele era um grande homem de Deus, só que era um espírito imundo, maligno, usando os lábios daquela mulher. Eu não estou falando para você se unir a quem fala o que talvez você queria ouvir. Eu estou falando para você se unir em mesma visão, em mesmo propósito, meu irmão. Porque às vezes vai se aproximar pessoas de você falando o que você quer ouvir, falando o que você deseja ouvir. 2 Samuel 13, versículo 1 em diante, vai falar de Aminon, filho de Davi. Ele se envolve numa grande paixão, uma tara pela sua própria meia-irmã, Tamar. E aí ele se aproxima de quem? Jonadab, primo e melhor amigo. E Jonadab fala tudo o que Aminon quer ouvir. Jonadab fala para Aminon mentir. Jonadab fala para Aminon mentir para o rei Davi. Manda o rei Davi enviar a sua própria meia-irmã. E aí quando ela estiver com Aminon, Jonadab fala assim: aí você manda todo mundo sair, cara, e você abusa dela. E aí isso vira uma desgraça na vida da família do rei Davi. Aí Absalão depois encontra sua irmã abusada, ele jura de morte a Aminon, e depois de 2 anos ele mata Aminon. Presta atenção nisso. Eu não estou falando para você se unir pela aparência, pelo que você quer ouvir, pelo que massageia o seu ego, mas eu falo que quando você tem um propósito, quer chegar em algum lugar, naturalmente você tem que se conectar a terceiros. E se você tem dificuldade de se conectar a terceiros, você tem dificuldade de cumprir sua missão, seu propósito. E aqui o texto, para a gente fechar a conta, passar a régua,
Diz assim, Romanos capítulo 12, versículo 3. Vou encerrar agora. Grava isso no seu coração. Romanos capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém. Não pense de si mesmo mais do que deve. Às vezes a gente pensa muito de nós. Às vezes a gente se acha a última bolacha do pacote. Olha o que Paulo escreve a esses crentes romanos. Não pense de si mesmo mais do que convém. Mas que pense de si sobriamente, conforme a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Escute isso, tem que nos ter sensatez. A gente não pode se achar a última bolacha do pacote, porque a gente cai. E às vezes no nosso meio acontece isso. Às vezes o pastor Natanael acha que ele é o melhor pregador do mundo. Às vezes o Cristo igual a achar que ele é o melhor levita do mundo. Às vezes o diácono Mazuca, o Pedrão pode achar que é o melhor diácono do mundo. Às vezes você pode achar que você é o melhor líder de GP do mundo, o melhor empresário, o melhor vendedor do mundo. Não, irmão, pense sobriamente, tenha humildade na hora de pensar de si mesmo. Aí diz assim, versículo 4, olha o que Paulo diz a esses crentes e a nós como igreja. Verso 4, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-a na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que faça com alegria. Olha que interessante que Paulo diz a esses crentes. Olha o que Paulo diz à igreja. Meu irmão, o corpo de Cristo, ele é plural. Assim como nós temos um corpo, e ele é contido por diversos membros, assim também o corpo de Cristo. Nós somos um em Cristo, mas nós temos diversas funções. E a mão não pode dizer que ela não precisa do pé. A boca não pode dizer que ela não precisa da mão. Aí às vezes alguém pode dizer assim, não, eu prego melhor, então o resto é tudo inferior. Talvez o que está movendo os céus é o que não prega, é o que não louva, é o que não está na porta, é o que não está liderando, é o que veio, dobrou os joelhos e orou aqui. Sabe o que Paulo está dizendo assim, bem superficialmente? Não se vanglorie do que você é. Não se vanglorie, porque você não é a última bolacha do pacote. Assim como o corpo, ele tem diversos membros, e os seus membros, ainda que alguns não apareçam, e parecem ser pequenininhos, não tem função alguma, ele é importante. Certa vez eu ouvi alguém dizer, Johnny, que se você cortar o dedinho do pé, ele atrapalha o equilíbrio do corpo. O dedinho, gente, parece, o meu dedinho é tão feio, que se eu tirar ele para vocês aqui, dá um capeta, se tiver um capeta aqui, vai comigo. Meu dedinho é tão feio, que se eu mostrar ele para você aqui, meu irmão, se tiver alguém com trauma de infância, vai ser curado na hora de ver ele. Porque o meu dedinho parece que a unha e ele é um só. Mas aí eu venho de uma reportagem de alguém dizendo que se você tira esse dedinho, se você cortar esse dedinho, ele atrapalha o equilíbrio do corpo. O dedinho do pé, que nem aparece às vezes, que fica espremido no salto, no salto de mulher. Aquilo é só o sangue de Jesus na vida dela, meu irmão, tá viu? Aquilo que comprime, é uma prensa, tá viu? O dedinho que é enterrado quando as mulheres põem salto, ou quando está no salto. Esse dedinho, ele é essencial para que o corpo alcance o equilíbrio essencial e necessário. Todos no corpo de Cristo é essencial. Desde o irmãozinho mais simples, talvez o que ajuda a arrumar as cadeiras, a pessoa que tem um raciocínio rápido e eficaz. Desde, meu irmão, da pessoa mais simples da igreja, a de maior posse da igreja, o Senhor diz assim: todos são importantes, essenciais, todos têm algo para nos ensinar, todos têm algo para agregar. Eu disse uma vez, nós estávamos no rancho, a família deu um problema na bomba e na eletricidade. E aí tinha lá gente formada de administração, tinha gente formada não sei o quê, gente formada não sei o quê, e aí de repente chegou o tiozinho da bomba, o tiozinho eletricista chegou, o tiozinho chegou de bota, de chapéu rasgado, e o tiozinho começou a falar: ó, vai ter que tirar essa bomba daqui, vai ter que furar outro poço aqui, vai ter que fazer isso, vai ter que pôr um cano assim, vai ter que puxar uma fiação assim. E lá estava cheio de gente graduada, só
que nenhum tinha experiência, conhecimento para aquela área. E o tiozinho, ele era o bacharelado em poço. Sabe o que eu quero dizer para você, meu irmão? Ninguém é tão sábio a ponto de não precisar se conectar a outro. Ninguém é tão rico a ponto de não se conectar a outro. Ninguém é tão pobre a ponto de não conseguir se conectar a outros. Nós temos que nos conectar a pessoas, porque tem pessoa que vai enxergar o que você não enxerga, tem pessoa que vai ver o que você não consegue ver, tem pessoa que vai mostrar o que você nunca conseguiu enxergar, porque é plenamente possível que duas pessoas olhem para o mesmo ponto e enxerguem coisas totalmente diferentes. Já falei isso aqui, Números capítulo 13, os 12 espias, 10 enxergou impossibilidades, 2 enxergou possibilidades. Me diga se o coletivo não é essencial, o plural não é essencial. Então, se você tem dificuldade de se conectar a pessoas, você não vai viver a plenitude do seu chamado. Você não vai. Não vai. Quem quer crescer, quem quer prosperar, você vai ter que se conectar a outro. Cresça, meu irmão. Prospere, ganhe muito dinheiro. Nós falamos aqui quarta-feira, né? Deus não tem problema com uma riqueza. Não, ela é uma bênção de Deus, uma herança, um presente que Deus dá. O problema de Deus foi sempre o amor, não foi a riqueza. Deus não tem problema com dinheiro. Deus tem problema com amor a Ele. O problema é o amor a Ele. Dinheiro é uma bênção, a solução não é maldição. O problema é se você amar Ele, você é ter um Deus. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Amar, idolatrar, fazendo dinheiro um Deus é o problema. Ter dinheiro é uma bênção. Se você não gosta, pode deixar comigo. Pode dar para mim. Fica à vontade. Então me escute, em algum momento você vai ter que aprender com alguém. Você vai ter que sentar com alguém que já chegou onde você não chegou. Que já viveu o que você não viveu. Nós somos resultado do coletivo. Nós não somos resultado de um pastor, de um ministério. Nós somos resultado do coletivo. E baseado nesse coletivo, eu quero nesse momento com você chamar você a essa reflexão. Será que eu compartilho? A ceia do Senhor é compartilhar. Glória a Deus, perdão, perdi. Eu não esqueci, amado. Obrigado. É que tem os métodos, né? A net, alguns dos métodos. Então eu quero orar com você aqui. Eu quero compartilhar com você. Eu quero que você compartilhe daquilo que Cristo compartilhou conosco na noite que Ele foi traído. Nós não conseguimos nos reunir aqui no último culto domingo, por causa da apresentação, mas eu quero que você é batizado, membro da igreja local ou de uma outra igreja, está em comunhão com Cristo, passou pelas águas do batismo, e você tome do cálice, tá bom? Vai dar, se puder, fique em paz. Coloque sobre os seus pés.